Você pode falar aí na sua casa. Tema de hoje: não ameis o mundo. Eu quero começar lendo um texto. Antes de ler o texto, deixa eu te falar, essa mensagem, o tema da mensagem é baseado num texto lá de 1 João, onde fala não ameis o mundo, que no meio da mensagem nós vamos citá-lo. Mas como nós estamos estudando sobre Jesus, eu vou começar interpretando uma parábola de Jesus. Jesus, num determinado momento do seu ministério, reúne ali os seus discípulos e dá várias lições. No texto de Lucas, no capítulo 17, conta várias lições sobre perdão, lições sobre oração. São vários trechos, um emendado no outro, que Lucas coloca nesse momento. E quando ele vai falar sobre ser servo e quem é o Senhor, ele conta uma parábola que eu leio com vocês nesse momento, que está escrito assim, Lucas 17, de 7 a 10, acompanhem comigo o texto, estou lendo pela Nova Versão Internacional. Diz: qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo, venha e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se, sirva-me enquanto como e bebo, e depois você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao seu servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Esse é mais um daqueles textos que, sem a gente entender o seu contexto histórico-social, nós ficamos um pouco, talvez até chocados, porque é um choque cultural. O Senhor, nessa leitura, parece um pouco rude. A expressão também, vocês são servos inúteis, soa muito pesado, embora exista uma outra tradução para esse texto também. Mas para nós entendermos melhor, nós precisamos entender como era essa relação entre servos e senhores ali na cultura do Oriente Médio. Porque nós estamos acostumados que depois da Revolução Industrial para cá, nós estamos acostumados com horários de trabalho e depois com as leis trabalhistas aqui no Brasil que vieram com Getúlio Vargas, nós temos nossos direitos à CLT, os direitos de horários de trabalho, as 40 horas semanais. Para uma mente assim como é a nossa mente, o mundo dessa parábola parece um mundo estranho, parece um mundo até mesmo injusto. Depois de um longo dia de trabalho, um trabalhador como esse, nós pensamos, merecia algum conforto, alguma recompensa. Mas eu quero que você entenda que Jesus está falando uma linguagem que o povo da época entendeu perfeitamente. Ele tinha que falar na linguagem da sua época. E ele edifica o seu ensino dentro de alguns padrões que são muito conhecidos e muito aceitos no Oriente Médio, inclusive até hoje. Um relacionamento entre o servo e o seu senhor subentende a aceitação da autoridade e a obediência a essa autoridade. Quem não está acostumado com essa cultura e com esta ordem social precisa viajar no tempo agora, como nós vamos fazer, para compreender como era um servo daquela época. E é interessante, o servo daquela época, eles tinham um senso de valorização pela maneira como ele via o seu senhor e como a sociedade via seu senhor. Ou seja, se eu sou um servo, se eu sou um escravo, mas o meu senhor é um homem querido e digno na cidade, eu me sinto valorizado e honrado por servir um homem como aquele. Era assim naquele tempo, e um detalhe, é assim até hoje na relação empregados, por exemplo, de um homem muito rico no Oriente Médio. Até hoje você tem isso. Essas qualidades de significado, valor, segurança e relacionamento, essas coisas não existem muito no trabalhador moderno. São poucas pessoas que podem dizer, tenho orgulho dos meus chefes, tenho orgulho da minha empresa. Poucas pessoas dizem isso hoje. Aliás, uma boa pergunta aí para você. Você tem orgulho da sua empresa, orgulho do seu chefe? Você se sente valorizado e honrado ou honrada por trabalhar para um homem ou para uma mulher como a sua chefe ou como o seu chefe? Você sente isso? Sente que o valor daquela pessoa atribui valor a você também? Isso é uma coisa muito distante na nossa sociedade hoje. Uma minoria, talvez, na nossa sociedade compreenda esse valor. Agora, um servo dedicado a um
um nobre, um autêntico nobre no Oriente Médio, também ele é honrado, é interessante. Todos vocês sabem como é que é. Eu às vezes vazo um pouco da minha vida pessoal e eu sou uma pessoa que eu gosto de ler, de estudar e de viajar na história. Inclusive, quando eu jogo alguma coisa, eu gosto de videogame, tá? Eu entro em jogos que tratam de história e num deles, que trata dentro da história da Grécia, mostra muitas vezes essa relação de homem se sentindo honrado com seus senhores. Ele se sente um homem digno, inclusive as pessoas o tratam como uma pessoa digna por causa do valor do seu senhor. Voltando aqui ao nosso texto, nenhum dos ouvintes, por serem homens acostumados àquela cultura do Oriente Médio, poderia imaginar que qualquer servo que viesse a querer honras especiais depois de cumprir as suas obrigações do campo. O Senhor não deve nada para ele por ter arado o campo, por ter guardado as ovelhas. Só para você ter uma ideia de comparação, seria mais ou menos comparar o seguinte: você acha que o seu chefe deveria te dar um aumento de salário só porque você não chega atrasado no trabalho? Só por isso? Você entra às 9, por exemplo, da manhã e sempre você está lá às 9 da manhã. Seu chefe deveria chegar assim para você e falar: olha, muito bem, preciso te dar um aumento porque você nunca atrasou para o seu trabalho. Cá entre nós, não é obrigação você estar lá se isso está dentro do seu contrato de trabalho? Pois bem, é essa ideia que se tem transportada para aquele tempo. O chefe, o senhor não devia nada para aquele servo. Então, nós estamos tratando aqui de algo, aliás, é importante nós sabermos o seguinte: essa refeição que esse rapaz tinha que, ou esse homem teria que preparar para o seu senhor, né, como está ali no texto, prepare o meu jantar, logo nós pensamos em jantar às 8 da noite, não é? Por causa da nossa cultura. Naquele lugar, naquela região, só se tem uma refeição por dia, e essa refeição ocorre mais ou menos entre as 15 horas. O horário de trabalho desse tempo não era um horário de trabalho estafante. Então, este homem tinha ido para o campo e, ao chegar do campo, prepararia o jantar. Esse jantar ocorreria em torno das 15 horas. Então, nós não estamos falando de horas estafantes de trabalho impostas por um senhor insensível. Nós estamos tratando aqui no texto de uma expectativa normal, de tarefas de um dia a dia, de um dia, aliás, relativamente curto de trabalho, e o cara chega, prepara comida, dá para o seu senhor, quando o seu senhor terminou, ele come. Normal isso naquele tempo. Então, entenda-se que o texto não está dizendo que o senhor é muito rude, que não quer que o servo durma, que o servo não descanse, e também que não tem necessidade alguma de ter que dar recompensa a um servo que fez normalmente as suas tarefas do dia. Muito bem. Em Lucas 17, versículo 10, o texto diz assim: assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhe for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Eu confesso para vocês que eu sempre achei um pouco depreciativa essa expressão servo inútil. Eu achava que essa tradução não era mais apropriada para o tempo, porque, aliás, não é apropriada até nesse texto, ela não cai bem. Porque o servo cumpre o seu dever, ele trabalha arduamente, ele não deveria se considerar um inútil porque ele fez as coisas que o Senhor queria que ele fizesse, então ele foi útil. Tem uma tradução melhor para isso, aliás, eu me lembro de ter comparado algumas traduções. Existem algumas traduções da Idade Média que são traduções árabes, traduções sírias, e o aramaico é muito parecido com o texto, com o que Jesus falava na época. Aliás, Jesus falava o aramaico e os textos estão em grego. Então, as traduções aramaicas muitas vezes se aproximam mais do contexto social. E numa delas o texto está assim, Lucas 17, versículo 10. Devem dizer: somos servos a quem nada se deve, apenas cumprimos o nosso dever. Então você nota, o texto não está dizendo que ele era um inútil, mas apenas dizendo o seguinte: o senhor não me deve nada, eu só fiz o que tinha que fazer e ponto final. Seria o mesmo que você levar um aparelho, por exemplo, que está na garantia para consertar, não é? Está na garantia o aparelho, você levou para consertar porque estava na garantia
e depois você perguntar para o homem, eu te devo alguma coisa, tenho que pagar alguma coisa, ele vai falar, não me deve nada, você não tem que me pagar por nada. É isso que o servo está dizendo ao seu senhor. Ele deve dizer, o senhor não me deve nada, eu fiz o que eu deveria ter feito. O que essa parábola está nos ensinando, agora vamos entrar no âmago da parábola, é que assim como um servo cumpre o seu dever, e não deve ficar pedindo recompensa por ter feito aquilo que era sua obrigação de fazer, assim também nós precisamos acordar para a realidade de que Deus é o nosso Senhor e que nós também temos algumas obrigações para com Ele. Há um relacionamento de respeito, essa é a palavra, de reverência, de respeito, porque Deus é o Senhor e nós somos servos. Essa é a lição da parábola. O Senhor é sempre Senhor e o servo é sempre servo. Sim, eu sei que a Bíblia diz em Lucas 22, 27, que Jesus come conosco e Ele nos serve. É diferente dessa parábola. Também tem aquele de João 15, versículo 15, em que ele fala, eu não vou chamar vocês mais de servo, mas de amigos. Sim, eu sei desses textos. Mas essa parábola está aqui para trazer um equilíbrio nesse ensino e nos lembrar de algo. Eu vou repetir aqui, ó. O Senhor é sempre Senhor e o servo é sempre servo. Por que eu escolhi esse texto para, nesse momento que nós estamos vivendo, tirar uma lição aqui para nós? Eu quero mostrar para vocês que hoje em dia há uma certa arrogância e uma atitude de alguns cristãos nos nossos dias e de ensinos cristãos nos nossos dias que são completamente estranhas ao Evangelho de Jesus. São atitudes que a gente não vê em Jesus. São atitudes que a gente não vê nos homens de Deus na Bíblia Sagrada. É um exagero sobre vida vitoriosa, a pregação da prosperidade sobre a igreja brasileira nesses últimos anos, da década de 80 para cá, causou muitos danos na nossa teologia. Não só na nossa, aliás, isso é enlatado, viu? Isso veio dos norte-americanos e que se espalhou pelo mundo inteiro. Vários países do mundo essa teologia pegou e que inseriu algumas práticas no meio da igreja que deformaram a igreja, ou seja, deformou o pensamento do cristão com relação a Deus. Eles perderam a simplicidade, perderam a pureza que nós vemos em Jesus. Perderam isso. Jesus era simples, manso e humilde, e nós vemos uma atitude arrogante, que às vezes eu chego a perguntar, afinal de contas, quem é o Senhor? Quem é o servo? Alguns ensinos desses ensinos recentes, que você vai ver em muitas lives hoje em dia, e muitas pregações, e que a igreja vem pregando nesse tempo, tiraram esse coração reverente e respeitoso das pessoas para com Deus, fazendo o povo abandonar aquilo que a Bíblia chama de o temor do Senhor. Algumas pessoas perderam essa noção de quem é o Senhor e quem é o servo. Eu vejo algumas pessoas fazendo algumas coisas na oração e reivindicando os seus direitos, que eu pergunto, quem é o Senhor, quem é o servo? Eu estou falando assim, gente ordenando a Deus na oração, sabe? É um tal de eu libero, eu ordeno, eu libero nesse momento eu envio anjos, ou se não, sabe assim, eu libero o poder do Espírito Santo agora, sem contar aqueles que vêm acompanhados, né, de sinais, né? Sopra, joga isso, joga aquilo, e o povo entra nisso tudo. Eu pergunto, quem é o Senhor, quem é o servo? Esse cara é muito poderoso. É muito poderoso, e Deus não fez isso. Nesse momento eu libero a unção, sabe, assim, pelos poderes de Grayskull, né? Alguma coisa assim. Isso não é bíblico, gente. Você não vê isso em Jesus, você não vê isso nos homens de Deus. Antes você vai ver no livro de Salmo que Deus está perto daqueles que têm um coração quebrantado e contrito. Note a diferença.
Eu vejo gente chateada, magoada, porque Deus não fez algo que ele pediu. Eu pergunto de novo, quem é o Senhor? Quem que é o servo? Que direito você tem de ficar chateado com Deus? Ah, mas eu pedi algo e Deus não me respondeu. Mas nem para Jesus Deus respondeu todas as orações. Você quer que atende a sua? Jesus chegou para Deus e falou assim para o Pai, falou, Pai, afasta de mim esse cálice. Deus naquele momento falou, filho, não vai rolar. Você precisa passar pela cruz. E Jesus aceitou. Agora você está bravo com Deus porque ele não respondeu uma oração sua? Quem que é o servo? Quem é o Senhor? Você faz de Deus o seu garçom? É isso que você faz? A quem você faz um pedido e ainda reclama quando a resposta do pedido chega? Essa parábola vem nos ensinar isso, que nós devemos fazer aquilo que Deus nos mandou. E quando terminarmos, pensarmos assim, fizemos apenas o que nós deveríamos fazer. Ele é o Senhor e eu sou o servo. Então, meu querido, é importante a gente lembrar algo que significa reverência. Reverência é um respeito muito grande, é uma honra muito grande. Alguns de vocês que foram criados com pais numa cultura um pouco mais antiga, como eu fui criado, por exemplo, por mais que eu brincava com meu pai, eu era divertido com meu pai, eu aprontava com meu pai, eu fazia molecagem de brincadeira com meu pai, mas eu nunca perdi o respeito pelo meu pai. Eu sempre me dirigia a ele como Senhor, falava com ele. Tem pessoas hoje que na oração quer mostrar uma intimidade com Deus como se Deus fosse seu namorado. Eu acho isso até um desrespeito. Ele é teu pai, ele é teu Senhor. Fale com Deus com respeito. Respeite a Deus quando você entrar em oração. Vá pronto para obedecer a Deus quando você chegar diante dele. O nosso culto deve ser assim, um culto que demonstre obediência. Quando você prometer algo para Deus, cumpra. Quando você fizer um voto diante de Deus, assuma aquilo que você fez. Ele é teu Senhor e você é o servo. Vamos ler um texto em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 e 2. Eu leio agora numa outra tradução da Bíblia, a Mensagem. O texto diz assim: tome cuidado quando entrar na casa de Deus. Vá pronto para obedecer, pois isso é o que importa. Não entregue oferta como os insensatos, que o fazem sem saber que estão fazendo mais mal do que bem. Não fale demais, nem fale sem pensar. Não faça promessas impensadas diante de Deus. Deus está no comando e não você. Quanto menos você falar, melhor. Eu acho esse texto fantástico, cai muito bem para os dias de hoje. O que Deus está dizendo assim, ó? Quietinho. Você não é Deus e você não tem vocação para isso. Irmãos, tem muita coisa nos nossos dias que a gente não entende. Tem muitos profetas hoje em dia. Tanta gente dizendo, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Ninguém sabe nada como vai ser. Mas por que Deus permitiu isso? Talvez a gente nunca saiba por que Ele permitiu tudo isso. Talvez nós só saberemos isso na eternidade. Mas eu não entendo. Meu querido, fica quietinho. Deus é o Senhor, você e eu somos servos. E nós estamos aqui para ouvi-lo e para obedecê-lo. Deuteronômio 29 tem uma palavra muito importante para nós. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós. O que o texto está dizendo é que há determinadas coisas que não nos compete saber. Tem coisas que eu não sei. Eu não sei. Meu pai era um homem muito querido. Eu o amava muito. Um homem honroso, trabalhador, digno. Foi o funeral maior que eu já fui até hoje em termos de gente assim que já chegou, porque ele era querido na vizinhança toda. E este meu pai, um dia, arrumando a sua própria casa, consertando o telhado,
Ali mesmo, um dos caibros ali arrebentou, eu não sei, ele escorregou, caiu, bateu a cabeça e morreu. 73 anos de idade, tinha vigor físico, o famoso pé de manga que eu falo, né, lá de casa, ele subia mais alto do que eu naquele pé de manga. Então, a minha pergunta, por quê? Não sei. Não sei até hoje. E eu nunca vou saber em vida. Talvez na eternidade um dia eu entenda isso. Alguém fala, mas você não ficou chateada com Deus? Eu? Ele é Senhor, eu sou servo, estou na minha. Já aprendi essa lição lá atrás. Meu querido, se você não consegue aceitar que Deus é Senhor e que você é servo, eu te convido nesse momento a se humilhar diante da potente mão de Deus, se arrepender do seu pecado, não falei dos seus pecados, mas no singular, do seu pecado. O pecado da independência, o pecado de dizer, eu mando na minha vida, eu faço o que eu quiser. Este pecado da independência te leva para longe de Deus. Então entrega o teu coração para Jesus nesse momento e chega para Ele e o chame de Senhor. É por isso que a Bíblia fala de chamar Deus de Senhor. É por isso que a Bíblia fala de que aquele que crer no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos e com sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, não é só falar que Jesus é Senhor, mas confessá-lo seria entrar em acordo com Deus, homologar, é dizer, Deus é mesmo meu Senhor, Senhor da minha vida, então se submeta àquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele diante do qual todo joelho vai se dobrar nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua, inclusive a minha e a sua, o meu joelho e o seu joelho, vai se dobrar diante dele, e toda língua, inclusive a minha e a sua, há de confessar que ele é o Senhor. Então confesse agora, entre agora em acordo com Deus e decida, Deus, eu decidi, eu não vou governar a minha vida, eu vou deixar nas tuas mãos. Isso também, meu querido, é confiança. Confiança de que com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. É isso, é aquela confiança como Pedro tinha em Jesus, que no meio de uma tempestade, achando que iria morrer, vê Jesus andando sobre as águas e diz, se é o Senhor, fala para eu ir ter com o Senhor que eu vou. Ou seja, eu entro numa tempestade se o Senhor me mandar eu ir. Eu ando sobre as águas se o Senhor me mandar ir. Isso é fé, isso é confiança. É essa fé que eu quero despertar no teu coração nesse momento. Anésio, o que você acha dessa pandemia? Sei lá, meu irmão, ninguém sabe. Nós não sabemos o futuro. O que eu sei é o presente, e esse presente eu sei. Jesus está sobre o trono, minha vida está nas mãos dele. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. É isso que nós precisamos confiar nesse momento, de que o nosso coração está nele, que a nossa vida está nele, que ele há de cuidar de nós. Essa é a nossa fé, é uma fé simples, como eu disse aqui na live de sexta, se você não pegou, vai lá e veja esse ensino. Uma fé simples, de confiança, e isso vai trazer paz no teu coração. A paz chega quando você entra nesse acordo. Ele é o Senhor e eu sou o servo. Nessas mensagens que têm sido pregadas nesse tempo, muitas pessoas, tanto no movimento neopentecostal, como até em alguns movimentos católicos carismáticos também, em que ensinam as pessoas a serem poderosas, a ordenarem, um senso vitorioso que é plástico, que não é real, elas são estranhas ao Evangelho de Jesus. E ficam, inclusive, ensinando o povo, aliás, até pouco tempo atrás, pouco antes da pandemia, tá? Eu estou dizendo, ensinando o povo a se comportar como se fosse mais rico do que é. Isso é falso. Isso não é verdadeiro, isso não é sincero. E a palavra sincero significa sem máscara, sincera. Ou seja, isso é mascarado, isso é falso, isso é hipócrita. Sabe aquelas coisas? Você é filho do rei, vista-se como um filho do rei, ordene como um filho do rei, tem um carro digno de um filho do rei, mas ninguém te fala que você vai também pagar uma conta do tamanho de um príncipe, né? De um filho do rei. Ninguém te fala disso, né? Irmãos, nada contra crescer na vida, por favor. Quem está crescendo na vida, graças a Deus pelo seu crescimento, quer trocar de carro, de casa, quer crescer, maravilha. Mas, por favor,
Como dizia meu pai, coloque o seu chapéu onde o seu braço pode alcançar. Não faça dívidas que você não possa pagar. Não faça dívidas pela fé. Isso não existe. Então, o que tem de gente endividada por ter seguido ensinamentos assim é incrível. Por isso, meu querido irmão, agora eu falo com você que é da Carisma, dá licença. Agora é papo aqui de pastor com ovelha. A gente não ensina isso na Carisma. Eu vejo as orações, às vezes, de alguns irmãos que até frequentam a nossa comunidade, que ficam nessa de, eu ordeno, eu falo. Meu irmão, você aprendeu com quem? Comigo não foi. O que você anda ouvindo? Você não percebe que essas coisas são estranhas ao Evangelho? Por exemplo, irmãos queridos, você que frequenta a Carisma há muitos anos, quantos anos eu falo com todos vocês, guarde, tenha reserva, começa guardando aos poucos, você precisa se preparar para tempos de crise. O tempo de crise chegou e eu estou te perguntando, você tem a sua reserva? Você fez reserva? Você tem uma vida simples? Você gasta mais do que o que você ganha? Como é que é esse equilíbrio financeiro na sua vida? Ou você fez dívidas pela fé, não foi ouvindo as mensagens que a gente ensina. A gente quer levar você a uma vida saudável. Tem gente que fica nessa busca dessa tal prosperidade, que ela vira uma pessoa estranha. Parece não, o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A pessoa vai mudando, pessoas que se sentem com mais poder, sabe, lá o anel do Senhor dos Anéis, né, que vai mudando a personalidade daquela pessoa. E é interessante, você vai se transformando em mau, em ganancioso, e você não percebe, e todo mundo ao redor está percebendo. O perigo se dá quando a pessoa acorda desse encantamento. É o que eu acho que algumas pessoas estão começando a perceber nesse momento. Sem ter para onde sair, sem ter para quem se mostrar. Ou algumas pessoas que percebem que estão empobrecendo rapidamente, pois seu dinheiro todo era gasto para impressionar os outros e, sem seguir os nossos conselhos, não deixou nenhuma reserva. Ele achava que ele era, mas ele não é. Então, eu me lembro, anos atrás, eu me lembro, nós dirigimos uma rádio e eu fazia muitas entrevistas com algumas pessoas, e eu entrevistei um cantor que foi muito famoso. Este cantor fez muito sucesso na década de 70, 80, não me lembro. Mas sabe aquele sucesso de uma música só, não é? Aqueles que têm aquelas ascendências rápidas. Ganhou muito dinheiro, eu conversava ali com ele, muito dinheiro. E ele era querido em todas as festas, chamado, ele era pago para aparecer em festa de aniversário. Não era para cantar nada, não. Só para ele posar ali como se ele fosse amigo da pessoa que fazia aniversário. Gente, tem gente fake nesse nível, é verdade. Você sabia que tem gente que paga famoso para ir na festa de aniversário dele, sendo que o famoso não o conhece? Pois é, tem. Mas vamos lá. Então, essa pessoa era muito amargurada. Muito. Porque ele achou que ele era aquilo. Quando ele ficou nu, sem o sucesso, sem a fama e principalmente sem o dinheiro, ele se decepcionou consigo, com quem ele era. Ele não sabia mais o que fazer da vida, ele perdeu noções de direção para a sua vida, porque ele criou um holograma de si. Ele criou uma imagem de si. Quando esse holograma apagou, que apareceu quem realmente ele era, ele se decepcionou com quem realmente ele era. Muitas pessoas se sentem valorizadas, e isso acontece no meio da igreja, com títulos, posição e dinheiro. Tem gente, nesse pacote que existe hoje do Evangelho da Prosperidade, dão-se muitos títulos para as pessoas se sentirem mais valorizadas e assim segurá-las no meio da igreja. Gente, eu não estou inventando, tá? Isso são conversas que eu já tive com alguns pastores que me aconselharam a dar títulos e cargos para as pessoas, porque as pessoas precisam se sentir valorizadas na igreja. Gente, isso é falso. Isso é falso. Aí gente que nunca estudou
ganha título de líder e pastor. Estou falando, nunca estudou teologia, nunca estudou a Bíblia Sagrada. O cara mal conhece a Bíblia Sagrada, só porque sabe falar num microfone, vira pastor, não tem caráter testado e aprovado pela convivência com os irmãos. Aí o indivíduo vira líder, vira pastor, passa a ser honrado, passa a ser respeitado, e ele gosta disso. Ele gosta. Mas ele sabe lá no fundo que ele nu não é nada daquilo. Quando ele perder essa imagem, ele se perde completamente. É por isso que tem muito líder de igreja hoje se esperneando por causa desse tempo de confinamento. Porque ele precisa daquela estrutura. Sem aquela estrutura ele não é nada. Sem a estrutura templo, culto, formalidade, título, cadeira especial, cargo, para ser alguma coisa. Como desvaneceu aquela estrutura, sem aquilo ele não é nada. E isso é muito ruim. Gente, sabe como é que a Bíblia chama isso? Sabe como é que a Bíblia chama título, riqueza? A Bíblia chama isso de mundo. É o nome que a Bíblia dá. Estão começando a entender o título da mensagem de hoje? Tema de hoje? Não ameis o mundo. Não ameis o mundo. Eu fico pensando, me lembrei de uma história. Tem uma história de um menino que, sabe aquele momento, algumas empresas no final do ano abrem assim um espaço para os pais levarem seus filhos no trabalho para conhecerem o trabalho. Isso era mais comum nas empresas mais antigas. E era uma empresa de alta tecnologia no Vale do Silício, uma dessas bem conhecidas, e um grande diretor daquela empresa levou seu filho, que era assim um pré-adolescente de 12 anos de idade, talvez, aquele menino, quando ele foi com seu pai, e ele chegando com seu pai na empresa, seu pai foi cumprimentado pelo nome, logo pelos porteiros assim que ele chegou, as pessoas vinham, cumprimentavam seu pai. Aí, daqui a pouco, secretária, como vai o senhor? Oh, esse é seu filho, puxa, o seu pai e tal. E as pessoas cumprimentavam o pai dele e comentavam o pai dele. Ele, o menino, foi gente falando, meu pai é o máximo. Uau! Quando eles saíram de lá, ele chegou assim e falou, pai, como você é importante, pai, que cara que você é, pai, que homem valoroso que você é. Ele falou, filho, tirou o crachá e falou, filho, tudo isso que você viu é esse cara aqui do crachá. A hora que eu tirar esse crachá, a hora que eu sair daquela empresa, eu não sou mais nada disso. Agora, esse que você está vendo aqui com você, de seu pai que se relaciona com você, esse sou eu verdadeiro. Aquele é só um ator, aquele é só um cargo, aquele é só um título, aquilo é só um crachá. Eu queria que vocês entendessem por que eu insisto que a igreja deveria abandonar títulos e cargos. Porque isso é coisa do mundo. Não tem isso na Bíblia Sagrada. Paulo não é chamado de apóstolo Paulo. João não é chamado de pastor João. Tiago não é chamado do reverendíssimo Tiago. Mateus não é chamado do grande homem de Deus, pastor, reverendo, cardeal, arcebispo, Dom Mateus. Esses nomes não existem na Bíblia Sagrada. Quando existe a função, Paulo o apóstolo, é assim que existe, porque os irmãos eram irmãos. Irmão você não chama pelo título, você chama pelo nome ou pelo apelido. A igreja tem que ser assim. Isso aí é mundo no meio da igreja. Além dos cantores, dos artistas, daquelas pessoas que você não pode se aproximar porque ficam com segurança, tudo se julgando especial, com a quebra dessas reuniões, ou seja, porque foi uma quebra, vamos lá, não pode ter mais reunião. E agora? Lembra quando eu falava com os irmãos uma coisa? Eu falava uma coisa assim, eu falava até o seguinte, falei, olha, em reuniões de pastores eu costumo dizer isso. Se vier uma lei, não pode mais ter culto público. Lembre-se disso, já falei isso várias vezes na Carisma. Não pode mais ter culto público. Os vizinhos vão sentir falta, o povo da redondeza vai sentir falta do serviço que a sua igreja prestava.
Então, é isso que eu chamo da igreja fora do saleiro. A igreja tem servido a sociedade, a igreja tem servido ao seu derredor. As pessoas conseguem ser igreja sem aquele vício de templo, reunião, domingo, pastor, apóstolo, título, cartaz, músico, cantor especial, gente famosa. Consegue viver sem isso? Então, nós precisamos rever tudo isso. Nós temos um Senhor que é Jesus, e Ele levava uma vida simples. E Ele nos chama a imitá-lo, a ser mansos e humildes. E os seus seguidores, como João, por exemplo, ele vai adiante, ele fala, gente, não ame o mundo. Isso aí é mundo. Viver em torno de título, de posição, ter arrogância, achar que você é maior do que o outro porque você é mais rico, achar que você é melhor porque você mora num bairro melhor, achar que você é melhor porque você tem título de pastor, achar que você é alguém porque você tem carteirinha, achar que você é alguém porque você tem cargo ou alguma coisa parecida. Isso é mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15, eu estou lendo agora pela tradução antiga, a tradução de Almeida, revista e corrigida, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que a Bíblia está nos ensinando é que a gente muitas vezes quer tomar tudo isso para nós, nos julgando pessoas muito importantes. Eu vou pegar esse mesmo texto, colocar na Bíblia a Mensagem e vou ler, na verdade, até o versículo 18, se não me engano. Eu coloquei aqui 1 João 2,15, mas eu sigo os versículos pela Bíblia a Mensagem agora. Dá uma olhadinha como é que fica esse texto aqui para nós. Diz assim: não amem os costumes do mundo, não amem os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Praticamente tudo o que acontece no mundo, o desejo de seguir seu próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai. O mundo e seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantindo a eternidade. Já conversei com gente que já foi famosa e perdeu tudo na vida, e hoje tem um coração amargurado. Esse é o lado obscuro da teologia da prosperidade. Mesmo falando tanto sobre fé, cura e prosperidade, acaba produzindo exatamente um cenário contrário disso tudo. Fala de fé, mas assassina a fé simples que aquela pessoa tinha. Porque agora a fé ela é negociada. Traz a sua oferta e você vai receber. Se você deu aí a sua oferta, então reivindique seus direitos diante de Deus. Eu pergunto, quem é o Senhor? Quem é o servo? Essas frases, meus queridos, são completamente alheias ao Evangelho. Não tem nada de cristianismo nisso. Falam muito sobre prosperidade, mas roubam o dinheiro do povo com promessas falsas de prosperidade. Mesmo pregando sobre cura, acaba produzindo gente doente. O que Deus requer de nós? Deus requer de nós um coração humilde, um coração simples. Uma mensagem como essa que nós lemos dessa parábola, ela é muito propícia nesse tempo em que as pessoas, no meio da igreja, perderam um pouco esse temor do Senhor e dessa simplicidade que o povo deveria ter por ser povo de Deus. Quero ler mais um texto das Escrituras Sagradas, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Na tradução de Almeida, atualizado, o texto diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Eu continuo, eu quero ler novamente esse texto agora na tradução da Bíblia, a Mensagem. Diz assim: e agora, receio que, assim como a serpente seduziu a Eva com a sua fala mansa, vocês estejam desviados da pureza simples
do seu amor por Cristo. Simplicidade. Eu não estou falando de simplismo, não estou falando de falta de conhecimento, não estou falando que a gente não pode fazer coisa bonita e bem feita, não é isso que eu estou falando. Simplicidade que fala aqui é aquela simplicidade que há em Cristo, que a gente imita a Jesus, que a gente passa a se parecer com Ele. E aqui também fala da sua sincera e pura devoção a Cristo. É interessante, simplicidade aqui está ligado com pureza, puros de coração. Coração puro é um coração sem estrelismo. Um coração puro é um coração sem soberba, sem arrogância, disposto a mudar quando algum erro é apontado, disposto a ceder, a ser ensinável, a ser aberto para aprender. É essa simplicidade que há em Cristo. Uma outra tradução, a tradução de Almeida corrigida, nesse mesmo texto, 2 Coríntios 11:3, diz assim: mas eu temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos. Olha essa frase agora no final. E se apartem da simplicidade que há em Cristo. Gente querida, Jesus é que é o nosso modelo. Note que nós temos que ter essa simplicidade, mas é uma simplicidade que ela já existe em Jesus. Quanto mais perto dele você estiver, mais esse coração simples você vai ter. Lembra de Jesus antes de ir para a cruz, que ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E Deus não respondeu essa oração dele, ele fala: no entanto, seja feita a tua vontade e não a minha. Gente assim que confia em Deus, mais ou menos assim: Deus, não importa se o Senhor vai ou não responder a minha oração, minha vida está nas tuas mãos e o que o Senhor fizer é o melhor para mim. Essa é a fé simples e pura que eu quero despertar no teu coração hoje aqui. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11, nos ensina algo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Eu vou comentando à medida que você vai vendo aqui o texto, fica com o texto assim em sua mente. A mesma atitude de Jesus. Olha só que atitude foi, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Querido, Jesus é o nosso modelo. É o Criador que se fez criatura. Imagine bem, se você se humilhar, e se humilhar ao máximo, você nunca vai chegar na humilhação que Jesus chegou. Se você deixasse de ser uma criatura como nós somos, humanos, homo sapiens, e nos tornássemos uma criatura desprezível, um rato, uma barata ou algo parecido, ainda assim a nossa humilhação não seria como a de Jesus, porque nós deixaríamos de ser uma criatura superior para ser uma criatura inferior. No entanto, Jesus, ele deixou de ser criador para ser criatura. E como criatura, como homem, ele se humilhou sendo servo dos homens, servindo aos homens. Por isso, diz o texto, Deus o exaltou. Como ele foi quem se humilha será exaltado, ele foi o que mais se humilhou, então ele é o que mais vai ser exaltado. E agora, mesmo exaltado, mesmo ele assentado sobre o trono, é interessante, ele continua manso. Ele continua humilde, ao ponto da Bíblia falar dele. João, por exemplo, tem uma visão de Jesus em Apocalipse, e ele fala que ele vê no trono o quê? Um cordeiro. A visão que João teve de Jesus ilustra bem isso. O leão de Judá foi visto como um cordeiro no trono. Jesus, sim, ele é rei. Ele tem a força e a majestade de um leão. Mas ele é alguém que tem o coração como de um cordeiro, que se rende, que se entrega,
que mesmo levado ao matadouro, não grita, não esperneia. Ele é o Cordeiro sobre o trono. Esse é Jesus. Então, que Deus guarde a nossa vida e nos torne mansos e humildes como nós vemos em Jesus. Que aprendamos a lição de hoje, quem é o Senhor e quem é o servo. Que possamos confiar nossa vida em Deus, ainda que nós não entendamos nada, porque diz a Bíblia, essas coisas ocultas pertencem a Deus e não a nós. Nós não sabemos o futuro, mas o nosso coração e a nossa vida estão nas mãos daquele que sabe tudo. Quero orar com você. Senhor, no nome de Jesus eu entrego a minha vida nas tuas mãos mais uma vez. E eu sei que esta é a oração de cada um dos meus irmãos também. Nós entregamos nossa vida e o nosso coração ao Senhor. Nós confiamos que o Senhor é aquele que há de nos guardar, é aquele que há de consolar nosso coração, aquele que há de nos abraçar, aquele que vai nos pegar no colo, é o nosso pastor e que ninguém vai nos arrebatar das suas mãos. Nós queremos ser tuas ovelhas e o Senhor o nosso pastor. Nós queremos ser os teus servos e tu és o nosso Senhor. Nós somos os teus adoradores e tu és o nosso Deus. Nós te recebemos como Senhor de nossas vidas. Guarda a nossa vida está nas tuas mãos. Confiamos no Senhor, tu és o nosso Senhor. Por isso, nós queremos engrandecer o teu nome e te agradecer por tua obra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, uma boa semana para você, que Deus te dê paz, que Deus te guarde. Mais uma vez, muito obrigado por nos receber na sua casa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.